Vim trazer para vocês uma notícia muito interessante sobre a questão de preservação das árvores antigas do planeta. Fala galera, tudo bem? Um estudo publicado na plataforma digital Science Direct da Elsevier. Esse estudo fala o seguinte, é que a conservação focada apenas no tamanho das árvores pode falhar em proteger as árvores mais velhas do mundo. Então é o seguinte, essas árvores antigas representam recursos de conservação inestimáveis, como a gente sabe, abrangendo uma rica diversidade de valores ecológicos, evolutivos, culturais, fundamentais. Essas árvores também desempenham um papel fundamental, vital, a oferecer habitats cruciais para inúmeras espécies de animais e plantas. Além disso, elas representam recursos evolutivos essenciais, capazes de se adaptar ao longo do prazo onde ela vive, em ambientes sujeitos a mudanças rápidas. Para a humanidade, as árvores antigas têm uma importância inegável, proporcionando valores socioculturais de grande significado, que incluem aspectos materiais, estéticos e religiosos. No entanto, a realidade atual é que as mudanças ambientais estão causando uma perda generalizada das árvores antigas e a proteção desses recursos preciosos se torna uma necessidade urgente. Alguns estudos recentes têm demonstrado que as árvores pequenas podem ter mais de milhares de anos, sugerindo que percepções convencionais focadas no tamanho das árvores podem prejudicar a eficiência das estratégias atuais de conservação para as árvores velhas. Então, até esse ponto que a gente pode entender é que se a gente focar apenas em salvar as árvores que são grandes, porque a gente deduz que, olha, essa árvore grande, ela tem uma maior capacidade de ser velha e apenas analisar elas, a gente acaba perdendo as árvores que não são tão grandes, que podem ser tão velhas quanto. Então, o estudo compilou dados de idade e de diâmetro variados, usando registros de anéis de árvores, mostrando 121 mil árvores, de 269 espécies em todo o mundo, para destacar se o tamanho da árvore é um forte preditor de idade para árvores velhas e se a distribuição espacial de árvores pequenas e velhas difere daquelas de árvores velhas grandes. Então, os atuais esforços de conservação das árvores antigas estão predominantemente concentrados em árvores de grande porte, certo? Então, muitas vezes, as pessoas associam a idade das árvores ao seu tamanho, acreditando que essas árvores maiores são necessariamente mais antigas. Essa correlação entre idade e tamanho é especialmente visível em ecossistemas específicos, onde as árvores de grande porte são frequentemente definidas como aquelas com diâmetro à altura do peito, o famoso DAP, igual ou superior a 50 centímetros. Entretanto, essa noção de que árvores grandes são as mais antigas nem sempre se sustenta. Há casos surpreendentes que desafiam essa suposição. Por exemplo, muitas árvores de grande porte, como feixes da montanha, com mais de 500 centímetros de DAP, podem ter ao menos 500 anos. Em contrapartida, existem árvores antigas de pequeno porte, como o zimbro fenício, com 1140 anos, no desfiladeiro de Verdun, na França, que possui apenas 8 centímetros de DAP e 1,5 metros de altura. Ou o cedro branco oriental, que tem 1032 anos nas escarpas do Niágara, Canadá, que tem apenas 30 centímetros de diâmetro. A espécie de árvore mais antiga da China, um zimbro Qilian, pode ultrapassar 3.000 anos de idade, mas raramente excede 12 metros de altura. Essas árvores pequenas, mais incrivelmente antigas, que podemos chamar de pequenas árvores antigas, correm o risco de serem negligenciadas devido ao seu tamanho discreto. Nesse ponto, a gente acaba percebendo que existem muitas árvores de pequeno porte, com baixo diâmetro, baixa altura, que podem ter tanta idade quanto aquelas que parecem, ter 30, 40, 50 metros de altura. Por exemplo, existem espécies nos Estados Unidos e também na China com mais de 100 metros de altura. Só por essa razão seriam elas mais velhas? Provavelmente não. O que o estudo indica é isso. O que ele quer mostrar é que essas árvores de grandes estaturas, elas podem significar que não são tão velhas. E aí a gente tem que identificar as árvores que não parecem ser velhas para poder revelar, demonstrar e preservar que elas também são importantes, E normalmente essas árvores que são pequenas, porém velhas, elas demonstram muito resiliência. E o estudo dessa resiliência pode ser importante para a gente entender a questão ambiental, as ocorrências, o porquê que ela funciona desse jeito, por que ela está desse jeito, o que ela passou, o que forçou a ela a ficar tão velha, porém pequena. Então esses estudos ajudam a gente a identificar, preservar e também, uma outra forma, coletar essas características e poder utilizar até na nossa vivência atual, trazendo, por exemplo,
o estudo da genética disso e transformar e implementar em outras plantas, em outras árvores, para poder preservar os indivíduos arbóreos, certo? Essas árvores pequenas e antigas têm uma característica única: crescimento lento e uma vida útil excepcionalmente longa. Elas investem menos em crescimento de caule e mais em mecanismos de sobrevivência. Isso inclui o desenvolvimento de pequenos condutos de xilema, armazenamento eficiente de nutrientes e uma ênfase maior no crescimento das raízes em detrimento do crescimento do caule. Em ambientes com recursos limitados, como áreas frias e secas, essas árvores priorizam defesas químicas e anatômicas, o que aumenta sua resistência a estresses ambientais e, consequentemente, promove sua longevidade. Em contraste, as árvores de grande porte, geralmente encontradas em ambientes mais quentes e úmidos, enfrentam desafios significativos, como estresse hidráulico devido à alta demanda por luz e água. Essas descobertas ressaltam a necessidade de uma abordagem mais holística para a conservação das árvores antigas. Concentrar-se unicamente no tamanho das árvores pode deixar de proteger efetivamente algumas das árvores mais antigas e valiosas do mundo. Para garantir a preservação de todas as árvores antigas, independente do tamanho, é crucial implementar sistemas abrangentes de reconhecimento que levem em consideração não apenas o tamanho, mas também a idade e as características específicas de cada árvore. Além disso, é urgente a criação de áreas de conservação dedicadas a árvores antigas de pequeno porte, que muitas vezes são encontradas em ambientes desafiadores e precisam de proteção especial. Essas medidas são essenciais para garantir que as árvores antigas continuem a desempenhar seu papel vital na conservação da biodiversidade e na adaptação às mudanças ambientais. O International Tree Ring Data Bank, o maior banco de anéis de árvores do mundo, tem sido uma ferramenta valiosa para compreender a idade e o tamanho das árvores antigas. Os dados coletados e as análises estatísticas revelam a relação entre a idade e o tamanho, bem como os fatores ambientais que influenciam a distribuição dessas árvores. As descobertas revelam que o tamanho das árvores é um indicador fraco da idade das árvores antigas, uma vez que o diâmetro explica apenas 10% da variabilidade total na idade dessas árvores. Em contraste com árvores de grande porte, que são predominantemente encontradas em ambientes quentes, úmidos e protegidos, as árvores pequenas e antigas são, em sua maioria, situadas em ambientes frios e secos, muitas vezes carecendo de proteção adequada. Essa disparidade evidencia que a abordagem de conservação baseada no tamanho falhou em proteger algumas das árvores mais antigas e valiosas. Portanto, para a preservação eficaz dessas árvores antigas, é imprescindível a implementação de sistemas abrangentes de identificação, que levem em consideração a necessidade urgente de proteger árvores antigas, independentemente do seu tamanho. Compreender melhor a descrição e os valores que influenciam essas árvores é essencial para desenvolver estratégias de conservação eficazes e garantir que esses recursos sejam preservados para as futuras gerações. Se você curtiu essa notícia, já deixa seu like, compartilha e até a próxima. Valeu!